Você já parou para pensar que talvez tudo o que você vive seja uma mentira? Não tô falando de teorias da conspiração, nem de Matrix. Tô falando da realidade que você chama de vida. Aquela que parece sólida, previsível, segura. Aquela onde você tem nome, endereço, CPF e um futuro planejado. Mas e se tudo isso for só uma máscara? E se o que você chama de realidade for, na verdade, uma ilusão tão bem contada que ninguém jamais te ensinou a questionar? Você acorda, trabalha, paga boletos, posta no Instagram, repete as mesmas frases, os mesmos gestos, os mesmos desejos, como se fosse você. Mas quem é esse você mesmo? A sua identidade talvez seja só um programa, um código mental que roda sem você perceber. E o mais assustador é isso. Quanto mais você tenta se encontrar, mais você se afasta de quem realmente é. A maioria das pessoas vai morrer sem nunca ter vivido de verdade. Mas você não é a maioria. E é por isso que esse vídeo não vai te entregar conforto. Ele vai te entregar a verdade que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de olhar de frente. Então se prepara, porque hoje a gente vai desmontar o maior teatro da existência. E se você tá aqui, é porque uma parte sua já sabe que algo não tá certo. Agora, antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda o YouTube a mostrar mais vídeos assim para você e evita que você volte a dormir. O que você vai descobrir hoje não é fácil de digerir, mas é necessário. Afinal, quantas vezes você já se perguntou, mesmo que em silêncio, o que é real de verdade? Não a realidade que te ensinaram, mas a que sobra quando ninguém está olhando, quando o barulho acaba, quando o celular desliga, quando você fecha os olhos e o mundo desaparece. Hoje a gente vai explorar uma das ideias mais perturbadoras e libertadoras de todas. A realidade pode ser uma construção mental. Sim, o que você vê, ouve, sente, talvez não seja o mundo como ele é, mas sim o mundo filtrado pela sua mente, moldado pelas suas crenças, seus traumas, suas narrativas. E se isso for verdade, tudo muda. Você não é apenas um observador passivo do mundo. Você é o criador da experiência que chama de realidade. Mas calma, isso não é papo esotérico. É ciência, psicologia e filosofia misturadas com uma pitada de coragem. Porque para olhar de verdade para isso, você precisa estar disposto a perder o chão. Nesse vídeo, a gente vai desmontar as camadas da ilusão uma por uma. Vamos falar sobre o véu da percepção, sobre os scripts invisíveis que controlam sua vida e sobre a chance real de despertar, não num sentido mágico, mas como um movimento interno de lucidez. Não importa sua religião, suas crenças ou seu ceticismo. Esse vídeo não quer que você acredite em nada, quer apenas que você veja. E para isso, a única coisa que você precisa é a disposição de olhar para dentro com os olhos bem abertos. Agora me diz, você já teve essa sensação de que tem algo por trás de tudo isso que ninguém nunca te explicou? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre isso. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se estivesse num transe? Acordam, trabalham, comem, dormem e repetem. Acham que estão tomando decisões, mas estão apenas seguindo scripts invisíveis, condicionamentos, crenças herdadas, programações culturais tão antigas que já parecem parte da natureza, mas não são. Você foi ensinado a enxergar o mundo de um jeito. Desde pequeno, antes mesmo de aprender a falar, sua mente já começou a ser moldada. Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso é real, isso é só imaginação. E sem perceber, você foi aceitando esses filtros, como se fossem verdades absolutas, só que não são. Eles são conveniências, versões da realidade que te mantêm funcional, domesticado, produtivo. Mas aqui está o problema. Quanto mais você acredita que essas versões são tudo o que existe, menos você questiona. E quando você para de questionar, você para de enxergar. A realidade vira uma prisão confortável. E o pior, você nem percebe que está preso.
Agora, imagina que sua mente é como um óculos. Só que esse óculos veio sujo, arranhado, com lentes distorcidas. Você nasceu com ele, cresceu com ele. E acha que o que você vê é o mundo como ele realmente é. Mas e se você pudesse tirar esse óculos por um segundo? O que você veria? Talvez, por trás de tudo, exista um outro mundo. Não um mundo mágico, mas um mundo desprovido de ilusão, mais silencioso, mais direto. Um mundo onde você não reage, mas percebe. Só que, para chegar até aí, você precisa enfrentar um obstáculo, o seu ego. O ego não é mau, ele é só limitado. Ele quer controle, quer certeza, quer ser alguém. Mas essa necessidade de se definir, de se proteger, de se afirmar, é exatamente o que mantém a ilusão ativa. Toda vez que você diz, eu sou assim, você coloca mais uma pedra nesse muro entre você e a verdade. E aqui começa o primeiro reset de percepção. Tudo o que você acredita sobre você pode não ser você. Seu nome? Aprendido. Sua história? Editada. Sua personalidade? Uma adaptação. E isso não é ruim, é libertador. Porque se você não é esses rótulos, então você pode ser qualquer coisa. A ilusão do eu fixo é o que mais aprisiona, e perceber isso é o primeiro passo para se libertar. Mas a mente não gosta disso. Ela vai resistir, ela vai dizer, isso é besteira. Ela vai tentar te puxar de volta para o confortável. Por isso, a jornada de ver a verdade não é intelectual. Ela é emocional, é interna, é radical. É você olhar de frente para aquilo que evitou por anos. O medo, a dúvida, a sensação de que tem algo errado, mas não sei o que é. Você sente isso, não sente? Porque essa sensação é o chamado. E quando você começa a responder esse chamado, o jogo muda. Você para de correr atrás de respostas e começa a fazer perguntas melhores. Ao invés de como ter sucesso, você pergunta quem quer ter sucesso. Ao invés de como ser feliz, você pergunta o que é felicidade, sem os filtros da sociedade. E essas perguntas não trazem conforto, elas trazem silêncio. E no início, esse silêncio assusta. Mas logo você percebe, o silêncio não é vazio, ele é cheio. Cheio de algo que você nunca notou, porque estava ocupado demais tentando ser alguém. E é aqui que você começa a treinar um novo olhar. Você para de reagir, começa a observar. Você percebe o pensamento vindo e não entra nele. Percebe a emoção surgindo e não se afoga nela. E aos poucos, você percebe que existe algo além do pensamento, algo além da emoção. Um lugar silencioso, mas consciente. Uma presença que não julga, não deseja, só testemunha. Isso é você. Não o você com CPF, não o você com currículo, mas o você que sempre esteve ali, observando tudo acontecer. E quando você começa a viver a partir dessa presença, o mundo muda. Ou melhor, você vê que o mundo sempre foi o mesmo. O que mudou foi a lente. Você começa a perceber como sua mente cria realidades, como ela distorce, como ela projeta. Aquele medo que parece um monstro era só um pensamento que você acreditou por tempo demais. Aquela culpa que te persegue é só uma memória tentando te manter preso ao passado. E aquela ansiedade é só o seu ego tentando controlar um futuro que nunca vai existir do jeito que ele quer. Você percebe que a dor não é o inimigo, a identificação com ela é. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você começa a morrer. Mas não no corpo. Você começa a morrer no que não é real. A identidade fixa começa a se dissolver. O eu condicionado começa a rachar. E atrás das rachaduras, a luz começa a vazar. Você começa a viver de verdade. Não mais como uma máquina repetidora de padrões,
mas como uma consciência viva, presente, desperta. E é por isso que tanta gente resiste, porque morrer em vida dói. Dói deixar para trás a versão que você apresentou para o mundo. Dói abrir mão de querer estar certo, de querer agradar, de querer controlar tudo. Mas só essa dor liberta. É uma dor que não te destrói. Ela te limpa. E nesse processo, você descobre algo que muda tudo. A realidade não é algo que você descobre, é algo que você remove. Você não precisa adicionar mais verdades. Precisa soltar as mentiras. E é isso que torna esse caminho tão poderoso. Você não vira alguém novo. Você para de fingir ser quem nunca foi. E quando isso acontece, o mundo, enfim, para de ser um teatro e vira um espelho. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se estivesse num transe? Acordam, trabalham, comem, dormem e repetem. Acham que estão tomando decisões, mas estão apenas seguindo scripts invisíveis, condicionamentos, crenças herdadas, programações culturais, tão antigas que já parecem parte da natureza, mas não são. Você foi ensinado a enxergar o mundo de um jeito, desde pequeno. Antes mesmo de aprender a falar, sua mente já começou a ser moldada. Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso é real, isso é só imaginação. E sem perceber, você foi aceitando esses filtros, como se fossem verdades absolutas. Só que não são. Eles são conveniências, versões da realidade que te mantém funcional, domesticado, produtivo. Mas aqui está o problema. Quanto mais você acredita que essas versões são tudo o que existe, menos você questiona. E quando você para de questionar, você para de enxergar. A realidade vira uma prisão confortável. E o pior, você nem percebe que está preso. Agora, imagina que sua mente é como um óculos. Só que esse óculos veio sujo, arranhado, com lentes distorcidas. Você nasceu com ele, cresceu com ele, e acha que o que você vê é o mundo como ele realmente é. Mas e se você pudesse tirar esse óculos mesmo que por um segundo? O que você veria? Talvez por trás de tudo exista um outro mundo. Não um mundo mágico, mas um mundo desprovido de ilusão, mais silencioso, mais direto. Um mundo onde você não reage, mas percebe. Só que para chegar até aí, você precisa enfrentar um obstáculo: o seu ego. O ego não é mau, ele é só limitado. Ele quer controle, quer certeza, quer ser alguém. Mas essa necessidade de se definir, de se proteger, de se afirmar, é exatamente o que mantém a ilusão ativa. Toda vez que você diz "eu sou assim", você coloca mais uma pedra nesse muro entre você e a verdade. E aqui começa o primeiro reset de percepção. Tudo o que você acredita sobre você pode não ser você. Seu nome? Aprendido. Sua história? Editada. Sua personalidade? Uma adaptação. E isso não é ruim. É libertador. Porque se você não é esses rótulos, então você pode ser qualquer coisa. A ilusão do eu fixo é o que mais aprisiona. E perceber isso é o primeiro passo para se libertar. Mas a mente não gosta disso. Ela vai resistir. Ela vai dizer, isso é besteira. Ela vai tentar te puxar de volta para o confortável. Por isso, a jornada de ver a verdade não é intelectual. Ela é emocional, é interna, é radical. É você olhar de frente para aquilo que evitou por anos. O medo, a dúvida, a sensação de que tem algo errado, mas não sei o que é. Você sente isso, não sente? Porque essa sensação é o chamado. E quando você começa a responder esse chamado, o jogo muda. Você para de correr atrás de respostas e começa a fazer perguntas melhores. Ao invés de como ter sucesso,
Você pergunta: quem quer ter sucesso? Ao invés de como ser feliz, você pergunta: o que é felicidade sem os filtros da sociedade? E essas perguntas não trazem conforto, elas trazem silêncio. E no início, esse silêncio assusta. Mas logo você percebe, o silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de algo que você nunca notou, porque estava ocupado demais tentando ser alguém. E é aqui que você começa a treinar um novo olhar. Você para de reagir. Começa a observar. Você percebe o pensamento vindo e não entra nele. Percebe a emoção surgindo e não se afoga nela. E aos poucos, você percebe que existe algo além do pensamento. Algo além da emoção. Um lugar silencioso, mais consciente. Uma presença que não julga, não deseja, só testemunha. Isso é você. Não o você com CPF, não o você com currículo, mas o você que sempre esteve ali, observando tudo acontecer. E quando você começa a viver a partir dessa presença, o mundo muda. Ou melhor, você vê que o mundo sempre foi o mesmo. O que mudou foi a lente. Você começa a perceber como sua mente cria realidades, como ela distorce, como ela projeta. Aquele medo que parece um monstro era só um pensamento que você acreditou por tempo demais. Aquela culpa que te persegue é só uma memória tentando te manter preso ao passado. E aquela ansiedade é só o seu ego tentando controlar um futuro que nunca vai existir do jeito que ele quer. Você percebe que a dor não é o inimigo. A identificação com ela é. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você começa a morrer, mas não no corpo. Você começa a morrer no que não é real. A identidade fixa começa a se dissolver. O eu condicionado começa a rachar. E atrás das rachaduras, a luz começa a vazar. Você começa a viver de verdade. Não mais como uma máquina repetidora de padrões, mas como uma consciência viva, presente, desperta. E é por isso que tanta gente resiste, porque morrer em vida dói. Dói deixar para trás a versão que você apresentou para o mundo. Dói abrir mão de querer estar certo, de querer agradar, de querer controlar tudo. Mas só essa dor liberta. É uma dor que não te destrói. Ela te limpa. E nesse processo, você descobre algo que muda tudo. A realidade não é algo que você descobre, é algo que você remove. Você não precisa adicionar mais verdades, precisa soltar as mentiras. E é isso que torna esse caminho tão poderoso. Você não vira alguém novo, você para de fingir ser quem nunca foi. E quando isso acontece, o mundo, enfim, para de ser um teatro e vira um espelho. Agora que você começou a ver, é impossível desver. Quando a primeira camada da ilusão cai, a realidade inteira começa a tremer. E é aí que muita gente volta atrás, porque a verdade tem um custo. Ela exige a morte de tudo que é falso. Você começa a perceber que suas relações foram moldadas por expectativas, que seus objetivos foram definidos por comparação, que até suas dores não são inteiramente suas. São heranças emocionais, scripts de sobrevivência, narrativas passadas de geração em geração. E quando você se dá conta disso, surge o segundo grande obstáculo, a solidão. Porque despertar te isola. Você começa a ver coisas que os outros não veem,
a questionar o que ninguém questiona, a se desconectar de ambientes, conversas, hábitos que antes faziam sentido, mas agora parecem vazios. É como estar numa festa, onde todo mundo dança no automático, e você é o único sóbrio. Sente tudo, mais profundamente, mas também se sente deslocado. E aqui nasce uma armadilha sutil, o orgulho espiritual. Você começa a se achar diferente, especial, a criar uma nova identidade de alguém que acordou. Mas isso também é ilusão. É só o ego trocando de roupa. O mesmo ego que queria ser bem-sucedido, agora quer ser iluminado. E é por isso que a próxima etapa do despertar é humildade. A consciência verdadeira não te coloca acima de ninguém. Ela te iguala, porque quanto mais você vê, mais você entende que todo mundo está lutando com algo que não mostra. Que ninguém está realmente acordado o tempo todo. Estamos todos tentando lembrar. E essa lembrança vem em flashes, em momentos, num silêncio profundo, num choro inesperado, numa música que te atravessa, num olhar que te mostra que você não está sozinho. Esses momentos são convites, convites para entrar mais fundo, para soltar mais um pouco, para morrer mais um pouco. Mas não é fácil. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais você percebe o que ainda carrega. E aí chega o terceiro grande portal, o enfrentamento. É aqui que seus medos vão surgir. Todos, sem exceção, e não como monstros externos, mas como sensações internas. Aquele medo de ser abandonado, ele aparece como o silêncio de alguém que não te responde no WhatsApp. A dor da rejeição explode quando você é ignorado num grupo. O medo de não ser suficiente grita toda vez que você tenta se provar demais. E você começa a perceber: o mundo é um espelho. Cada reação tua é uma mensagem. Cada dor, um reflexo. Cada conflito, um convite para olhar para dentro. Mas aqui está o detalhe mais importante. Você não está sendo punido, está sendo convidado. A vida não quer te derrubar, quer te mostrar onde ainda dói, onde ainda falta verdade, onde você ainda se esconde. E essa consciência muda tudo. Você para de lutar contra as situações e começa a usá-las como ferramenta. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, o que isso está tentando me mostrar? E essa pergunta abre portas que você nem imaginava que existiam. Você começa a ver que os maiores momentos de dor foram os que mais te revelaram. Aquela perda que parecia insuportável te ensinou a soltar. Aquela traição que te rasgou te mostrou onde você ainda se doava demais para ser aceito. Aquela solidão foi o início do seu reencontro com você mesmo. Você entende, enfim, que a vida não acontece contra você. Ela acontece através de você. E isso muda tudo. Porque agora, até o sofrimento tem um sentido. Não como justificativa, mas como processo. Você começa a aceitar que a dor também é um portal. Ela não é o fim. É o início de algo mais profundo. É o empurrão que te tira da superfície e te joga no fundo. E é lá no fundo que você encontra o que realmente importa: a presença. Aquele lugar onde tudo é sentido, mas nada é pessoal. Onde você sente medo, mas não se identifica com ele. Onde você sente raiva, mas não se torna a raiva. Onde você sente tristeza, mas não se afunda nela. Você percebe que existe uma diferença entre sentir e ser
aquilo que se sente. E é nesse espaço que a liberdade começa. Você entende que a liberdade não é ausência de dor. É a capacidade de estar com ela sem ser dominado por ela. É olhar para um pensamento destrutivo e deixá-lo passar. É ver um desejo obsessivo e não se apegar. É perceber uma carência e não sair correndo para preencher. A liberdade real é interna. É a habilidade de escolher sua resposta, mesmo que tudo dentro de você queira reagir. E esse poder não vem de leitura, nem de curso, nem de espiritualidade de Instagram. Vem de prática, de presença, de constância. É uma musculatura interna que você desenvolve toda vez que escolhe olhar ao invés de fugir. E quanto mais você pratica, mais o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o jeito de vê-lo. As pessoas continuam agindo como sempre. Os problemas continuam surgindo. Mas você agora sabe que não é mais refém disso. Você é o espaço onde tudo acontece, mas nada te prende. E isso é o verdadeiro milagre. Não andar sobre a água, não prever o futuro, mas ser livre dentro da própria mente. Ver um pensamento negativo e sorrir. Ver um julgamento surgindo e deixá-lo ir. Ver a dor chegando e acolher. Isso é despertar. E esse despertar não acontece de uma vez. Ele acontece a cada escolha, a cada silêncio, a cada respiração consciente. É você, todos os dias, dizendo: hoje eu escolho ver com clareza. E mesmo que você esqueça, mesmo que caia, você sempre pode voltar. Porque a consciência não exige perfeição. Ela só exige presença. E presença é o que transforma a vida em prática espiritual. Porque agora você entendeu. A realidade não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece. E é aí que o bardo, esse estado entre a morte e o renascimento, deixa de ser uma metáfora distante e se torna o lugar onde você vive agora. Você já está nele, a cada fim de ciclo, a cada perda, a cada transição, a cada momento em que você não é mais o que era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse espaço é o seu treino. E quanto mais lúcido você estiver nesse treino, mais livre você estará no próximo. Você achou que isso terminava aqui? Achou que depois de tudo isso, era só desligar o vídeo e voltar à rotina como se nada tivesse mudado? Então, deixa eu te contar uma coisa. A rotina, aquela que te conforta e te anestesia, é o seu verdadeiro bardo. É ali que sua consciência adormece. É ali que você se perde de si mesmo. E é exatamente por isso que esse não é o fim. Porque se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Ou vai seguir até que não sobre mais nada que seja mentira dentro de você.